Rafah, um ataque aéreo, um incêndio, 45 novas vítimas, centenas de feridos e um mundo se unindo por um cessar-fogo imediato. Mas tem algo que choca mais do que os horrores da própria guerra em si, são os planos de Israel. Assiste até o final para entender. Em fevereiro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, decidiu iniciar operações militares em Rafah, cidade ao sul de Gaza, fronteira com o Egito, e onde encontrava-se o maior número de refugiados da guerra. As intenções criaram um grande alerta internacional. A ONU, a OMS, a União Europeia e até mesmo o principal aliado de Israel, os Estados Unidos, previam que seriam catastróficos ataques contra um lugar onde estava cerca de 1,5 milhão de pessoas vivendo já em situação precária, fugindo dos ataques nas outras partes do país. O próprio Hamas temia o resultado e a ameaça motivou o grupo a propor um novo acordo a Israel, admitido pelo próprio Netanyahu. A proposta eram 3 períodos de trégua de 45 dias, totalizando 4 meses e meio, tendo como principal ponto a troca de reféns até a conclusão de uma resolução para o fim da guerra. Mas tanto a proposta quanto os alertas dos principais líderes políticos do mundo foram ignorados pelo primeiro-ministro e Israel começou os ataques mesmo assim. Afinal, o que ele quer não é o fim da guerra, não é a volta dos reféns, mas sim o fim da Palestina em si. Algo que fica evidente quando se observa a desproporção desse conflito, uma desproporção que lá em outubro do ano passado eu já previa, vai vendo? As respostas de Israel aos recentes ataques já começaram a empilhar civis novamente e ninguém no mundo desconfia de que, mais uma vez, os números serão desproporcionais. Pois bem, a ofensiva do Hamas no dia 7 de outubro não espantou apenas pelo número de vítimas, 1.200 israelenses, mas também por não ser nada comum, Israel sofreu um ataque. Então não precisava ser evidente para prever que a resposta seria pesada. De lá para cá, mais de 36 mil palestinos foram vítimas do exército de Israel, então acho que podemos chamar de desproporcional quando um lado tem 30 vezes mais mortos do que o outro, né? Esse último ataque aéreo chocante contra o campo de refugiados em Rafah só reforça isso, já que as 45 vítimas palestinas se deram como resposta a uma ofensiva do Hamas feita horas antes. 8 mísseis foram interceptados pelo escudo de Israel, terminando com nenhuma vítima e tendo como maior prejuízo um telhado de uma casa arrebentado por destroços. Enquanto isso, olha a faixa de Gaza aí como tá. E é importante ressaltar que o novo ataque contra Israel se deu após 4 meses sem nenhuma outra tentativa, então você tem noção que nos últimos meses todos, tudo que você via de notícia, de bombardeio, de vítimas sobre a guerra, era só Israel atacando? E assim seguirá, sem se importar com ninguém. No último dia 24, a Corte Internacional de Justiça, órgão máximo da ONU, ordenou que Israel parasse suas operações em Rafah. No dia seguinte, Israel foi tomado por diversos protestos contrários ao primeiro-ministro, compostos boa parte por familiares de reféns que são favoráveis a um acordo com o Hamas. E ainda assim, no dia seguinte, veio o ataque que chocou o mundo, vitimando uma maioria de mulheres, crianças e idosos. Outra coisa muito simbólica dessa guerra. Netanyahu afirma a todo momento que busca eliminar o Hamas, mas os números demonstram outra coisa, já que mais da metade das vítimas, desde o começo dos conflitos, são mulheres e crianças. O número de mortos já é maior, inclusive, que o estimado de todo o efetivo do Hamas, o que demonstra que o grupo não é o único alvo, ao vitimar tantas mulheres e crianças, ao mesmo tempo que destrói cidades inteiras, reservatórios de águas, hospitais, escolas. O que Israel faz é atacar qualquer possibilidade de futuro da Palestina. Parte da proposta do Hamas, que foi negada, era que Israel reconstruísse o que destruiu. Então hoje não basta compartilhar que os olhos estão todos em Rafah, é fundamental que os líderes globais reconheçam, enfim, o Estado da Palestina e rompam diplomaticamente com Israel até que ele mude de posição. Os palestinos já estavam lá quando, de forma unânime, o Estado de Israel foi reconhecido no meio do povo árabe. E a grande maioria do mundo, incluindo o Brasil, concorda que reconhecer também o Estado palestino é o mínimo para que se construa um convívio pacífico na região. Hoje, basicamente, só a União Europeia, os Estados Unidos, seus filhotes Ucrânia e Israel não reconhecem, o suficiente para que os palestinos sigam numa condição de apátridos reféns de quem chegou depois. Mas os crimes de guerra cometidos por Israel são tão gritantes que a passividade dos países que insistem em não reconhecer começa a gritar ao ponto de 3 países europeus terem tomado a posição inédita de reconhecerem a Palestina. Netanyahu já deixou claro que não vai parar e seu objetivo final fica evidente quando entendemos a desproporcionalidade disso tudo. Mas o sangue não está apenas em suas mãos, está também nas dos países que seguem negando a Palestina e principalmente de quem lucra muito com isso. Não é guerra, é genocídio. E por isso cessar fogo ainda é pouco para quem há anos clama por liberdade. É nóis.